A placenta, ela é um órgão que não existe ali dentro da mãe. Estou respondendo uma pergunta que já me fizeram. Se ela fica lá dentro sempre e o próximo bebê é na mesma placenta. Não, calma, tá tudo confuso. A placenta, ela surge junto com a fecundação ali. Ela nasce, né? E ela nasce e ela vai crescendo. E ela vai crescendo e enraizando no útero. Ela vai se expandindo e enraizando no útero. Em geral, até 14 semanas de gestação, ela tem uma primeira onda de invasão, que ela invade até uma certa espessura. E aí de 14 até 28 semanas, ela tem uma segunda onda de invasão, que ela invade uma espessura um pouco a mais e cresce um pouco mais. Por que ela cresce mais? Porque ela precisa de uma área maior para pegar mais comida, água, oxigênio para passar para o bebê, certo? Por isso que a gente divide a gravidez em 3 trimestres. Termina com 14, termina com 28, porque em geral tem a ver com as ondas de invasão placentária, consequentemente sintomas que a mãe tem ou sinais que a mãe tem devido a isso, né? Bom, aí o que acontece? Fisiologicamente falando, as mães que tiveram uma boa invasão placentária, ou seja, a placenta se adaptou bem, o que é se adaptar bem? É eu colocar o plug certo na tomada e ele estar funcionando bem, concorda? Porém, 8% das mulheres, quando vai chegando no final da gravidez, vão mostrando um decréscimo da função placentária. Como que é um gráfico de função placentária? Ela está no zero, ela não existe, ela surge, tem um funcionamento pleno e o bebê nasce. E sai a placenta. Esse é o fisiológico. Algumas mulheres têm crescimento da placenta, funcionamento pleno, decréscimo do funcionamento antes de terminar a gravidez. Em torno de 8% tem isso. Por quê? Ou porque não enraizou bem, em alguns casos não teve uma boa invasão, ou porque apesar de ter enraizado bem, ela foi entupindo, foi tendo microentupimentos, se chama microtromboses placentárias, que vão entupindo essa passagem de água, comida e oxigênio da mãe para o bebê. O que acontece nesses 8% dos casos? O bebê não cresce? Algumas coisas podem acontecer, tanto para o lado da mãe quanto para o lado do bebê. Então, se a placenta diminui o funcionamento, o que acontece para o lado do bebê? Diminui 3 coisas. Água, comida e oxigênio. Nessa ordem, normalmente. Diminui o líquido amniótico. Isso, o bebê vai cair. O percentil do bebê é a mesma história da curva de Gauss. Você tem lá uma curva de crescimento, de possibilidade de crescimento de bebês. É que na verdade o crescimento você vai traçar numa outro tipo de curva. Do mínimo para o máximo, você tem o mínimo e o máximo. Todos os bebês que caírem dentro desse mínimo e máximo, está tudo bem. Se o bebê ele é percentil 10 a gravidez inteira, é o crescimento dele. A questão é se um bebê ele era um percentil 90, ele cai para 50, cai para 40, cai para 30, cai para 10, ou seja, ele está decrescendo o funcionamento. É um sinal de decréscimo de função placentária, né? O bebê que é geneticamente pequeno, ele vem pequeno sempre. Dificilmente ele vai caindo o crescimento dele. Tem que ver também se o ultrassom foi bem feito, se foi no mesmo lugar, ultrassom, porque às vezes a metodologia de um aparelho é diferente do outro, e aí isso às vezes confunde também, né? Então tem questões relacionadas a isso que não necessariamente são restrição de crescimento, né? Tem outros dados para serem vistos. Mas aí então, nessas 8% das mulheres, uma das coisas é diminuição de líquido amniótico, diminuição de crescimento do bebê. Porém, a natureza ela é sábia, né? E ela tenta sempre reverter alguma adversidade. Existe um mecanismo compensatório dessa falha da função placentária para melhorar com que haja uma pressão maior sanguínea batendo aqui nos vasos placentários e passando mais água, comida e oxigênio para o bebê. Esse mecanismo compensatório é a subida da pressão da mãe em função da placenta estar diminuindo seu funcionamento. E aí a gente vai chamar, nesses 8% dos casos, de hipertensão gestacional. Lembra que eu falei, deixa quieto aqui nesse canto aqui? Tá aqui e tá aqui. Nós estamos no mesmo tema falando das duas, que é da falta de oxigenação do bebê. Então, o que é hipertensão gestacional? É a mãe subindo a pressão para melhorar a placenta, para melhorar o funcionamento placentário. Portanto, a pressão alta na mãe faz mal ou faz bem para o bebê? Bem para o bebê. Só que o que ela pode fazer para o corpo da mãe? Pode fazer mal, concorda? O motor funde o carro se eu acelerar ele acima dos giros permitidos ou se eu for acelerando devagarinho? Então, qual é a pressão ruim na gravidez? É a pressão alta. Tem gente que fala, muita gente fala, não, minha pressão é baixa. Não, pressão baixa é a boa, essa é a boa. Então, não, se tem algum problema de saúde, tem pressão baixa. Ótimo, ainda bem. Obrigado, porque não é um problema.
Agora, a pressão alta é um problema, porque ela sobrecarrega órgãos, tá? Mas na gestação sempre aumenta, né, Braulio? Não, A pressão. não. 8% só das grávidas aumenta a pressão. A curva normal de pressão na gravidez, ela começa, vou chutar aí, 12/8, ela vai caindo, na hora que tem essas ondas de invasão, ela cai para 10/6, por aí, passa um tempão assim, depois ela volta para 12/8 no final. A mulher que não adapta bem a placenta, às vezes ela vai 12/8, 12/8, 12/8, 13/8, 13/8, 13/9, 14/9, 15/10 e vai subindo no final. Então essa pessoa é hipertensa gestacional porque a placenta não está funcionando bem. A maioria dessas pessoas não afeta o bebê, porque isso compensa para o bebê continua crescendo normal, o líquido está normal. Só que algumas dessas mulheres têm um problema em órgãos-alvo dela. Diga. Eu ia perguntar justamente isso. Nesse caso, do que você está explicando, como regularia? Porque é uma coisa que está fazendo bem para o bebê e está fazendo mal para a mãe. É igual... E aí, ou seja, ela quer que o bebê fique bem, né? A pressão alta... Está bem para ter o bebê, e aí como é que fica? A hipertensão gestacional é igual um cobertor curto. Se você cobrir a cabeça, descobre o pé. Se descobrir o pé, se cobrir o pé, descobre a cabeça. Então, chega num certo momento que pode chegar num limite que não tá bom nem para a mãe nem para o bebê, porque faz mal para a mãe e não resolve para o bebê. Só que tem uma margem de tempo para isso às vezes, e nessa margem de tempo que a gente consegue agir ou inclusive induzir o parto antes que precise de uma cesárea, por exemplo, né? No dia que eu descobri